Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Quero falar da minha imensa alegria de estar aqui nessa manhã com vocês. Agradeço também ao Flávio pelo convite. Já conversei um pouco com alguns amigos que aqui encontrei, lá de Mauá, da nossa diocese de Santo André, e falaram que está sendo tremendo, né? Então isso é muito bom, e isso nos faz cada vez mais termos certeza que a palavra de Deus deve ser proclamada, anunciada e levada sempre em nossos corações. O tema da minha colocação hoje pela manhã é sobre a anunciação do Messias. Eu me chamo Marivan Soares Ramos, sou leigo, casado, tenho 32 anos, 3 filhos, sou morador da região de Mauá, diocese de Santo André. Eu exerço por profissão o ministério e também a coordenação de um centro de estudos no Ipiranga, em São Paulo. Sou paroquiano da paróquia São Pedro Apóstolo, onde exerço o ministério extraordinário do culto da palavra. Também por algum tempo caminho na RCC junto com vocês no Ministério de Pregação, hoje um pouco menos devido ao meu trabalho, mas eu sempre olho com muito carinho para a RCC e por tudo aquilo que ela proporciona para a minha vida. Então, eu sou muito grato e realmente não poderia, embora eu faça de tudo para evitar alguns convites ao domingo, que é o único dia que eu tenho para ficar com a família, eu tenho netas, vocês sabem como é a vida, mas não pude recusar esse convite. Há algum tempo já o Flávio e o Alan me chamou, e pela graça de Deus estou aqui, espero que a gente possa rezarmos juntos durante esse momento. Bom, o tema de minha pregação, da minha colocação, como disse a vocês, é a anunciação do Messias. Dentro dessa temática, então, eu queria trazer 3 pontos, supondo e entendendo que aqui é um aprofundamento, então, evidentemente, a gente escapa um pouco daquela pregação corriqueira do grupo de oração, onde tem 15, 20 minutos, é uma pregação com um estilo muito mais forte do ponto de vista querigmático, porque tem pouco tempo, então tem que ser impactante. Aqui trata-se de um aprofundamento, portanto, eu tenho um período um pouco mais longo, 40, 50 minutos, para poder refletir com vocês. Então, por isso mesmo, a proposta é aprofundar alguns textos da Bíblia, principalmente a história bíblica. Nesse sentido, eu preparei para vocês, então, na manhã de hoje, para falar da anunciação do Messias, cujo o texto aparece em Lucas 1, 26, 38. É aí que nós temos, então, o nosso tema para esse encontro, Lucas 1, 26, 38, em paralelo com o texto do Antigo Testamento, Isaías 7, 14. E aí eu vou explicando ao longo do meu desenvolvimento como a gente vai criar esse paralelo, tá? Então, Lucas 1, 26, 38, e o texto paralelo do Antigo Testamento, e vocês devem ter percebido ao longo das colocações de ontem que sempre existe um texto no Novo Testamento e um do Antigo Testamento, justamente para criar essa relação. E o meu do Antigo Testamento, então, é Isaías 7, 14. E aí depois eu vou desenvolvendo essas questões, tá bom? Dentro desse tema, qual que é o tema mesmo? Anunciação do Messias. Eu quero trabalhar 3 pontos com vocês. O primeiro ponto, o Messias na tradição bíblica, o Salvador da pátria. Messias na tradição bíblica como o Salvador da pátria. O segundo ponto, o contexto histórico da profecia de Isaías. Segundo ponto, o contexto histórico da profecia de Isaías. E o terceiro ponto é uma pergunta. Jesus, vírgula, Messias? Jesus, vírgula, Messias? É uma pergunta, tá bom? Então, eu quero trabalhar um pouco essas três categorias, ou esses 3 tópicos, desenvolvê-los com vocês para que a gente entenda justamente essa importância do tema que se diz anunciação do Messias e que Messias é esse. Bom, esses são os tópicos. Eu começo justamente pelo primeiro. O Messias na tradição bíblica, o Salvador da pátria. Essa é uma categoria importante e nova para a Bíblia sobre quando se fala de Messias. A palavra Messias é uma palavra hebraica, Mashiach, é assim que se diz no hebraico, e que foi transliterado para a nossa língua com esse nome Messias, que ela tem o equivalente na língua grega, Christos. Então, quando se fala Messias ou Cristo, estamos falando a mesma palavra. Elas são sinônimos, só que em línguas distintas, que por sua vez significa em nossa língua portuguesa, ungido, escolhido, enviado. Qualquer uma dessas palavras cabe na tradução da palavra Mashiach, que é o hebraico, ou Christos, que é o grego. Então, aqui é um ponto importante. Esse vocábulo, quando aparece na Bíblia, ele aparece numa dimensão muito diferente daquela que nós percebemos em geral. Então, lembrando que a tradução da palavra Messias é simplesmente ungido, enviado, escolhido.
Então, todos aqueles que foram ungidos, escolhidos ou enviados, eles se configuram nessa categoria de Messias. São Messias. Porque, em geral, nós temos a compreensão e achamos que somente Jesus, ele é o Messias. Jesus Cristo. Na verdade, Cristo não é sobrenome de Jesus, é apenas um título, é atribuído a ele como se fosse o enviado, o escolhido, o ungido. Então, Messias tem essa finalidade na Bíblia, eu repito, é todo aquele que recebe essa vocação, essa missão de ser enviado por Deus, chamado por Deus. E isso, portanto, confere esse nome, esse vocábulo na tradição bíblica. Olhando para a Bíblia, então, nós percebemos que, claro, nós temos a história dos patriarcas aí, Abraão, Isaac e Jacó. Neste momento, eles ainda não têm terra, não se configuram com o povo. Depois temos o livro do Êxodo, onde eles vão para o Egito e eles são escravizados. Depois que saem do Egito, rumo à terra prometida, aí sim começa-se a pensar em um povo. Aí se tem uma promessa. Claro que a promessa reside em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor Deus fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali já tem a promessa, já é o germen, mas não existe um povo consolidado, tem apenas uma promessa. Mas no momento que faz essa passagem do Egito para a terra prometida, passando pelo deserto, ali sim começa a se configurar um povo. Esse povo já entra na terra prometida, terra de Canaã, ali se estabelece, nós conhecemos os textos, via Juízes, via Josué, que se estabelece naquele território e começa a organização em tribos. É um período de quase 200 anos que vão viver, então, esse sistema tribal, que nós chamamos assim na Bíblia, é um sistema onde tem a partilha como grande ingrediente nessa perspectiva de sociedade. Vivem quase 200 anos assim, portanto, não aparece uma figura de um supremo, a não ser a figura do juiz, que aparece no próprio livro, tem o nome de juiz, mas esse juiz não é uma categoria da qual nós entendemos ou pensamos que é um magistrado, que está num grande tribunal, era uma pessoa comum da terra, comum da sociedade, mas que em algumas questões relacionadas a conflito, ele, por ser uma pessoa mais velha, tem uma idade avançada, ou por ser uma pessoa sábia, ele é convocado para ajudar na resolução do problema. Só isso. Não tem problema, não existe a figura do juiz, é nula. Para dizer assim, que não é uma figura assim que tem um destaque na sociedade, porque é uma sociedade que vive muito bem essas regras sociais do ponto de vista partilha e do comprometimento de todas as pessoas. Tem autonomia e a responsabilidade igual, mútua. E assim Israel vive quase 200 anos. Mas aí nós temos algo que aparece de novo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Ali temos algo novo, que não havia até então, quando o povo, motivado pelos seus vizinhos, também querem a figura de um rei. Eles olham para seu lado e percebem que todos têm um monarca, têm a figura de um rei. E eles não têm. Então eles começam a pedir para Samuel, que é o último profeta, o último juiz que justamente estabeleça sobre esse povo agora a figura de um rei. Aí tem um diálogo bonito entre o profeta Samuel e Deus, fala assim, olha, eu não gostaria muito, porque eu sou o rei deles. Em princípio, Deus exerce esse reinado. Assim até hoje dizemos, que vem o seu reino. Então, se é o reino, então é reino de Deus. Ele é o monarca supremo. Mas, enfim, Deus cede aos apelos do povo e diz ao profeta, se eles pedem isso, dê o rei a eles. E aí temos, então, o primeiro rei em Israel, que é a figura de Saul. Surge, então, o primeiro rei de Israel, já estamos aí por volta mais ou menos do século 9, 10 a.C., quando tem o primeiro monarca. E junto com esse primeiro monarca, que segundo o texto bíblico é o ungido do Senhor, o profeta o unge. Então, tem toda uma caracterização para dizer assim, ele não foi colocado lá por uma eleição direta do povo. Ele não foi colocado nessa função porque as pessoas o escolheram. Ele foi colocado nessa função porque Deus o quis. Ainda que possamos encontrar alguns textos bíblicos que tenham uma reação contrária de Deus na elaboração dessa figura do rei, mas depois, eu repito, Deus cede ao pedido do povo, me parece que daqui vem a expressão, a voz do povo e a voz de Deus, mesmo ele não contente com a figura do rei, ele acaba cedendo ao apelo do povo e diz assim, tá bom, então eu vou ungir o rei. Então, através do profeta, ele unge Saul, que tornar-se-á o primeiro rei de Israel. Então, a unção aqui é importante para nós. Então, Deus envia seu profeta, o profeta vai até a frente desse que foi escolhido por Deus e vai derramar sobre sua cabeça, seja um óleo, seja azeite, seja água, não importa qual for o líquido. E isso vai declará-lo publicamente como o escolhido, o enviado de Deus. Pronto, aí está instituída na Bíblia a figura do Messias, que não havia antes, não havia.
É a primeira figura messiânica que nós encontramos na Bíblia. Então, quem é o Messias? O escolhido de Deus, o enviado de Deus, o ungido. Então, todos esses que passam por essa categorização, então, por esse ritual, como eu disse há pouco, do profeta, do homem de Deus, que vai até a frente daquele que Deus escolheu e derrama sobre ele, seja água, seja azeite, seja o que for, este é o ritual característico que marca, então, esta unção, para dizer assim, olha, Deus colocou a sua unção sobre aquele homem, então ele não foi escolhido porque as pessoas o elegeram, ele não foi escolhido porque a sociedade o quis, ele foi escolhido porque Deus o quis. E nesse sentido, eu espero que você já faça uma relação com o nosso batismo. Já vão criando associações, tá bom? Então lembre-se do nosso batismo. Quando nossos pais nos levam até a frente do homem de Deus, o sacerdote ou o ministro reconhecido pela igreja, e aquele homem, proferindo algumas palavras, também faz esse mesmo ritual ao despejar água em nossas cabeças. E não precisa necessariamente mergulhar. Pode até mergulhar. Quem quiser ir lá no Jordão, pode ir em Israel e dar um mergulho, nadar, está ótimo também. O que importa aqui é o símbolo. Não é se você vai se molhar por inteiro ou se apenas uma ou duas gotas em sua cabeça. É irrelevante. O importante é o símbolo, é a dimensão, para dizer assim, Deus colocou a mão sobre você. Você foi escolhido pelo Senhor. Não foi somente a vontade dos seus pais, não foi somente a vontade da comunidade. Deus lhe chamou e conferiu essa unção. Amém, irmãos? Amém. Fundamental isso, fundamental, essa compreensão. É assim que surge a figura messiânica na Bíblia, a partir dessa figura, dessa personalidade chamada rei. Então o rei é o Messias, assim como Saul, tivemos depois Davi e Salomão, que foram reis de Israel, naquele período chamamos de rei, o rei único, que concentrou todas as 12 tribos, os 2 reinos, do norte e do sul, Saul, Davi e Salomão. Agora aqui concentra-se algo muito importante em Davi. Novamente nós temos a repetição desse mesmo cenário que aconteceu com Saul, com Davi também, em 1 Samuel 17, quando agora Davi vai ser escolhido por Deus para governar o seu povo, para chefiar seu povo. Então, quando Deus escolhe alguém, não escolhe por conta dos seus atributos. Porque se eu fosse assim, quando o profeta Natan vai escolher um dos filhos de Jessé, e ele observa todos os filhos lá enfileirados, diz assim, olha, aquele parece indício de ser um rei. Ele tem um tipão, ele é grande, ele é forte, esse aqui tem todas as características necessárias. Mas Deus diz, não é esse. Então não se engane. Deus não lhe chama por conta dos seus atributos. Deus não lhe chama por conta das suas qualidades. Deus lhe chama porque Ele vai lhe capacitar. É Ele que vai lhe entregar as armas necessárias para o bom combate. Então não se diminua. Eu não sou digno disso. Eu não sou capaz de pregar. Eu não sou capaz de cantar. Eu não sou capaz de ministrar oração. Não pense nisso, porque de fato você não é. Eu não sou. Mas Deus nos capacita. Então não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus confiou a você uma missão, se Deus confiou a você um ministério, vá. Vá, não tenha medo, porque é Ele que te chama, Ele que colocou a mão sobre você, e nada, nem ninguém nesse mundo poderá tirar aquilo que Deus escolheu para a sua vida. Tenha certeza disso. E aqui não é uma palestra motivacional, longe disso, eu não sou coach, eu sou nada disso. Eu falo aquilo que eu sinto em minha vida ao longo dos meus 56 anos. Aquilo que eu senti e experimento até hoje em minha vida, das minhas muitas fragilidades, dos meus muitos limites, mas nada disso foi suficiente para trabalhar os planos que Deus tem para a minha vida. Nada foi, nada foi. E se não foi para mim, também não será para você. Tem que acreditar, tem que acreditar. Precisa ter fé. Se tiver fé, tenho certeza que vai acontecer. Deus, portanto, coloca a sua mão, àqueles que Ele o chamou. Ele envia, Ele tem um propósito para a sua vida. Aqui eu quero recordar uma linda passagem do profeta Jeremias, que quando nós achamos que Deus primeiro nos chama, para depois nos conferir uma missão, eu estou convencido cada vez mais que Deus, antes de nos chamar, já nos cria para uma missão. Pois diz o profeta Jeremias, logo no seu começo, antes de lhe formar, eu já lhe conhecia. E aqui a imagem que eu tenho é a imagem de um engenheiro, alguém que trabalha com criação, alguém que trabalha no marketing, por exemplo, que a coisa não existe, mas na cabeça dele já existe. Só ele conhece aquilo.
E como ele conhece aquilo, ele fala, bom, para que isso dê certo, eu preciso ter alguém que faça exatamente isso que eu pensei. Foi por isso que ele criou você. Para fazer somente aquilo que você é capaz de fazer. Não tem outra pessoa nesse mundo capaz de fazer aquilo que você tem que fazer. Estava na cabeça de Deus, antes de você nascer, antes de você ser chamado, antes de Deus ser chamado, ele já tinha esse projeto e disse, olha, para realizar esse projeto tem que ser o Marivan, é ele que vai ter que fazer isso. Ainda sabendo que eu poderia em algum momento em minha vida recusar esse projeto. Falar, não quero, sou livre para isso, você é livre para isso. Mas seria uma pena você desaprovar algo que Deus sonhou para a sua vida desde antes da eternidade. Não faça isso. Não deixe que os sonhos de Deus se acabem por conta da sua fragilidade ou que você acha que não é possível superar. Não deixe que isso aconteça. É sonho de Deus, que torna-se realidade em nosso sonho e em nossa vida. A figura messiânica importantíssima. Esse profeta, esse Messias, portanto, esse homem que nasce justamente em um momento conturbado em Israel, que nasce como o salvador da pátria, por conta realmente desses reis que acabam sendo corrompidos, que acabam esquecendo o projeto de Deus. E eu lembro aquela oração de Salomão, 1 Reis 3,16, quando Salomão vai receber o reinado de Deus, vai receber essa unção de Deus, e ele fala assim, Senhor, que eu governe não segundo a minha vontade, mas segundo o seu coração. Segundo o seu coração. É essa oração de Salomão que devemos fazer também diariamente na nossa vida, que eu não viva segundo os meus propósitos, que eu não viva segundo os meus desejos, mas que eu viva segundo o seu propósito. É a mesma oração que Jesus fez no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim o cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E nesse momento Israel começa a viver um momento conturbado, os reis que se corrompem, que se entregam à corrupção, começam a desvirtuar todo o projeto que Deus sonhou para aquele povo, pensou para aquele povo. E as misérias acontecem a tal ponto que vai dizer que para Salomão, no final da sua vida, Deus olhou para Salomão e desgostou de tudo aquilo que Salomão estava fazendo. E até mesmo se arrependeu de ter colocado Salomão naquela função. Tal modo que Salomão fez, desvirtuou todo o projeto de Deus. E a partir da morte de Salomão, aí as coisas vão ficando trágicas cada vez mais. Com a vinda do seu filho Roboão, que assume agora, que deveria assumir o governo do povo, Roboão começa a punir aqueles homens, justamente por conta desse coração desvirtuado de Deus, que esqueceu a aliança. Surge aqui novamente a importância que Deus coloque em pessoas para corrigir. E a figura messiânica parece não mais estar centrada na figura do rei, embora eles continuem sendo ainda o Messias, mas esqueceram do propósito a qual estão servindo. E Deus levanta agora profetas e sacerdotes a fim de corrigir esses homens. Esses profetas, sacerdotes que se levantam com o propósito de tentar salvar a pátria, fazer com que Israel, a nação de Israel, uma nação querida por Deus, não existia Israel. Israel passou a existir por conta que Deus quis no pé do Sinai, Êxodo capítulo 20. Não era um povo, era um bando de gente que estava escravizado no Egito. Mas agora Deus diz, se ouvires a minha palavra, se a praticardes, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Este era o sonho de Deus para esse povo, que agora está totalmente desvirtuado. Surge então essa figura profética do Messias, na tentativa de ser o salvador da pátria, resgatar, restaurar, fazer que Israel, que o povo, volte à aliança com Deus. Volte... Não está funcionando? Eu estou gritando? Eu acho que nem precisaria dele, né? Que o povo volte à aliança de Deus, volte novamente a essa comunhão com Deus. Então o Messias é esse que vem então em nome de Deus. Parece que não está funcionando do mesmo jeito, ou não? Funciona? Vamos sem ele, então. É que tá gravando. Eu mutei? É que tá gravando. Tá gravando, aí precisa dele. Então tá tudo certo, assim. Assim na boca? Nossa Senhora. Porque assim o tempo todo? Tá bom. Tá. Não, eu faço esse esforço. Então é essa a proposta do Messias, o profeta que salve a pátria do povo, que realmente restitua e leve, conduza esse povo novamente à aliança com Deus. Esse povo que vai se afastando da aliança de Deus. Quando se diz na Escritura, afastar-se da aliança de Deus, significa afastar-se de Deus. Deixar de ouvir a sua palavra, deixar de praticar a sua palavra. Pessoas que nasceram do coração de Deus e que agora não vivem mais essa palavra. E quantas pessoas que te acompanhavam nos grupos de oração,
Quantas pessoas te acompanhavam no aprofundamento de oração e hoje já não estão mais com você? E hoje simplesmente deixaram esfriar aquele primeiro amor, aquele momento que foi impactante a vida delas e significou uma transformação enorme, mas que depois, ao longo da vida, e os problemas que vão se acumulando em torno dela, pouco a pouco vai deixando, pouco a pouco vai perdendo esse desejo de continuar dentro dessa aliança de Deus. Não quero dizer que com isso que as pessoas são más, não é isso. Mas nós entendemos que dentro dessa aliança, viver junto com Deus, junto a essa palavra, é isso que nos garante a felicidade, é isso que nos garante a vida eterna. É essa certeza que nós temos. Não ficamos porque temos medo do diabo, não ficamos junto a Deus porque temos medo das tentações, muito mais do que isso, ficamos junto com Deus porque é Ele que nos ama. Eu não tenho que me preocupar com as outras coisas. Você não deve se preocupar com as outras coisas. Se preocupe apenas em observar essa palavra, viver essa palavra em sua vida. Tudo mais é consequência. Eu não vivo essa palavra, repito, porque eu temo outras coisas. Eu vivo essa palavra porque eu amo Deus. É por isso que eu vivo ela. Não quero nem saber do mais. O que vai acontecer depois não é problema meu, é problema de Deus. Ele que se vire comigo. É isso. Ele prometeu para mim felicidade, vida eterna. Então, ótimo, eu acredito nisso. E por acreditar nisso, eu procuro viver isso todos os dias de minha vida, mesmo com todas as fragilidades minhas, mas vivo, busco viver. O que vai acontecer depois não é problema meu nem seu, é de Deus. E tenha certeza, aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus, só pode ser coisa boa. Não tem nada ruim. De Gênesis, no capítulo 1, que ao final da criação, Deus contemplou-a e disse assim... E viu Deus que tudo era muito, muito bom. Não era bom apenas, era muito bom. Então o que vem de Deus é bom, então isso não me preocupa. É apenas viver essa relação com Ele, está bom demais. O Messias, portanto, esse Salvador da Pátria, que procura agora reconduzir esse povo longe da aliança, longe de Deus, povo esse que havia nascido dessa aliança, que nasceu do coração de Deus e se afastou de Deus. Agora, essa figura messiânica tem essa grande missão de reaproximar, de voltar novamente a trazer esse povo para junto de Deus. Ontem vocês celebraram o Céder, imagino que vocês celebraram o Céder com o religioso Cláudio de Sion. E uma das questões importantes no Céder é justamente essa memória que se tem da Techuvá, de voltar-se para Deus. Então, não importa o que passou, o que importa é daqui para frente, como será a nossa vida. E a nossa vida daqui para frente tem que ser uma vida animada, motivada na presença de Deus, junto de Deus. Esqueça o que ficou para trás. O que importa é daqui para frente. Escreva um novo capítulo em sua vida. Escreva a partir desse aprofundamento um novo capítulo em sua história. Esqueça o que ficou para trás, ficou para trás. Traga aquilo que for bom, o que não for bom, deixe para lá, e lá deve ficar sempre mesmo. Segundo ponto, o contexto histórico da profecia de Isaías. Bom, avançamos um pouco na história, por conta então desse reinado unificado, que surge como a grande esperança de Deus, que é o Messias, aquele que ele escolheu para viver então essa dimensão da paz, da harmonia no povo, para exercer o seu reinado, não de acordo com o seu coração, mas sim de acordo com o coração de Deus. Isso pouco a pouco vai se perdendo, porque infelizmente é assim. Nós, seres humanos, temos o dom de atrapalhar todas as coisas. Mesmo quando as coisas caminham muito bem em nossa vida, nós damos um jeito para estragá-las. Porque isso somos nós. Isso somos nós. Muito bem exemplificado na passagem que Jesus caminha sobre o mar e Pedro pede para caminhar também junto com ele. E Jesus diz, venha. Caminhe sobre o mar. E nós conhecemos a história. Pedro ali trocou pouquíssimos passos. Se é que trocou algum passo, imediatamente afundou. Para a Bíblia, pessoal, águas, ela tem uma forte presença simbólica. Significa caos. Caos é aquilo que você não pode dominar. Caos é aquilo que você não consegue controlar. Então, o texto bíblico, ao dizer que Pedro submergiu nas águas, afundou nas águas, é para dizer assim, o lugar do ser humano é lá embaixo, no caos. Porque assim somos nós, assim é a nossa vida. Se tudo está bem, nós criamos um jeito para atrapalhar, para estragar tudo. É assim que acontece. E Deus sabe disso. E Deus sabe disso. Mas Deus é aquele que fica sobre as águas. Por isso Jesus pode caminhar sobre as águas. E a grande graça em nossa vida é, primeiro, reconhecer as nossas misérias. Reconhecer as nossas misérias. Eu sou pecador. Por melhor que eu seja nessa área, por mais bem sucedido que eu seja ali, por melhor que eu me realize lá,
eu sou pecador, preciso me reconhecer como tal. E como eu reconheço isso? Quando estendo a mão para Deus, para Jesus, digo, salva-me, Senhor, porque somente Ele é capaz de nos salvar do caos. E Ele puxou Pedro. Venha, Pedro. Tirou Pedro do caos. É aquele momento na nossa vida, quando as coisas parecem que nunca se resolvem. Patinamos, não saímos do lugar. Essas são as situações caóticas que nós não conseguimos dominar. Não conseguimos resolvê-la, mas Jesus pode nos ajudar a resolvê-las. Desde que nós confiamos que Ele é o Senhor em nossa vida. Dedicar a nossa vida ao senhorio de Jesus e deixar que Ele exerça isso. Chegamos então nesse ponto de Isaías, quando de fato Israel está dividido. Daquilo que era uma nação, existem duas nações. Quando havia um rei, agora existem dois reis. E esses reis que foi pensado por Deus, querido por Deus, para que exercesse ao longo do povo, junto do povo, o seu shalom, a sua paz, e paz aqui não no sentido apenas de viver tudo bem, mas paz no sentido interior, porque o shalom é uma construção interior. Não adianta ter paz exterior se eu não tenho paz interior. Não adianta ter paz exterior se você não vive em paz consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Então o shalom é uma construção inicialmente interior para depois tornar-se exterior. Então o shalom exatamente não existe mais nesse momento. Perdeu-se essa referência. Vem a figura dos profetas, é que nos encontramos em Isaías, século 8 a.C., o ano 730 aproximadamente, quando aparece essa profecia de Isaías no capítulo 7, versículo 14, quando o rei Acás, que é rei do sul, não do norte, então Israel eram 12 tribos, 10 tribos ficavam ao norte, 2 tribos ao sul, antes havia um só rei para as 12 tribos, agora 2 reis. Um chefia 10 tribos ao norte, chamado Israel. Outro chefia 2 tribos ao sul, chamada Judá. Estamos falando dessa tribo do sul, 2 tribos do sul. O rei Acás. O reino do norte, ele faz uma coalizão com Damasco, justamente para enfrentar um grande inimigo, poderoso inimigo que aparece agora, os assírios, que começam a dominar toda a região. E eles pensam, o rei do norte e Damasco, se formarmos aqui uma boa coalizão e chamarmos Judá para se unir conosco, quem sabe impediremos o avanço, a dominação desse povo sobre o nosso povo. E procuram Acás. Acás, que é reino do sul, é lá que encontra-se Isaías. E Acás tem a tendência de querer assumir essa aliança com Damasco e com Samaria, o reino do norte. O profeta Isaías, portanto, diz, olha, Acás, cuidado, não confia nas potências militares, não confia nos políticos, mas confia em Deus. E Acás, no discurso com o profeta, diz assim, não, mas eu confio em Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas claro que o profeta Isaías, percebendo que Acás há muito já deixou de confiar a Deus, porque ele quer estabelecer essa aliança com esses países, a fim de não ser dominado pelos assírios, o profeta diz, o Senhor diz pela boca do profeta, eu lhe mandarei um sinal. Uma virgem dará luz ao menino. E esse menino será conhecido mais tarde, depois, como Emanuel, o príncipe da paz. Aquele que vai restaurar as minhas nações. Acás duvida no primeiro momento, a profecia fica em aberto, o fato é que isso não se consolida. Alguns anos mais tarde, temos a queda dos assírios, mas um grande problema que ele vai trazer para o reino do norte, tem a queda dos assírios, sobe os babilônios, vem os persas, e mais tarde o segundo Isaías falará sobre os persas de novo, e vai ver um desses reis persas como enviado de Deus, ungido de Deus para restituir o povo. Entretanto, aquela profecia de Isaías 7,14 ficou em aberta, não foi cumprida. O povo de Israel continua sob fortes dominações. Continua sofrendo todo tipo de violência por conta dessas dominações que vêm sobre ele. A profecia de Isaías 7,14 ficou em aberta. E as pessoas perguntam, ora, mas se Deus prometeu a figura messiânica para salvar o seu povo, para restaurar o shalom, por que ainda não fez? O povo não havia esquecido dessa profecia. Ela continuava aberta. E aí chegamos agora, portanto, no Novo Testamento. Quando Mateus e Lucas, quando falam do nascimento, da concepção virginal de Jesus, no seio da Virgem Maria, diz então, exatamente, aí está o cumprimento daquela profecia que se deu em Isaías há mais de 700 anos atrás. Aqui eu acho que é algo importante para nós, irmãos, sobretudo para quem é pregador da palavra, ou mesmo também, mas que ama a palavra de Deus,
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, existem 2 sentidos para se compreender a Bíblia, ou para se extrair o seu sentido dela. O primeiro sentido que diz o Catecismo da Igreja Católica é o sentido literal. Sempre quando lemos a Bíblia, precisamos entendê-la a partir do seu momento histórico. O que aquele texto repercute naquela história. Aquele texto foi escrito motivado por algum momento histórico, seja ele de cunho político, religioso, social, não importa. Mas a primeira tentativa do intérprete bíblico é ler as Escrituras, interpretá-la dentro do seu contexto histórico. Quando foi escrita, quem escreveu, quais as motivações que levaram a ser escritas. Eu falei há pouco de Isaías, ano 700, século VIII a.C. Veio uma profecia por conta de um grande problema que Judá encontra-se. Agora, fazemos aliança com as outras nações, impedimos o avanço dos assírios e garantimos a nossa liberdade e autonomia, ou confiamos em Deus e não fazemos aliança com ninguém, e Deus vai zelar pelo nosso povo? O que fazemos? Acaso o rei está disposto a fazer essa aliança? Vem o profeta, o Messias de Deus, ungido de Deus, não faça isso, confie em Deus. Confie em Deus. E para isso Deus vai lhe dar um sinal. Que sinal é esse? Nascerá de uma virgem um homem. Nascerá esse homem que vai restaurar, restituir Israel. Entretanto, ao longo da história percebemos que essa profecia não se cumpriu. E eu fico imaginando as pessoas daquele tempo. E agora? Será que o profeta se enganou? Será que talvez ele foi motivado por um sentimento apenas político, com uma tensão, com medo, ansiedade, e para que Judá não entrasse nessa guerra, ele disse isso apenas para amenizar um pouco os impactos que causaria em nós, como mais tarde vai ser causado, não pelos assírios, mas agora pelos babilônios, no século VI. Passou apenas 100 anos e Judá vai ser devastado, não agora pela Síria, mas pela Babilônia. Portanto, aquela promessa que parecia restituir novamente o shalom de Deus para o povo, ela não se cumpriu. E aqui eu volto para o Catecismo da Igreja Católica, onde diz assim, olha, o primeiro sentido das Escrituras é o sentido literal, entender a Bíblia dentro do seu contexto histórico. E tentar compreender por que Deus anunciou dessa maneira, da forma como está escrita. Para depois, num segundo passo, sair do sentido literal para o sentido espiritual. E tem um importante documento da Igreja chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja, escrita na época sob o pontificado de São João Paulo II, e assinada pelo cardeal da doutrina da fé, Papa Ratzinger, Bento XVI, o cardeal Ratzinger na época, e eles vão dizer exatamente isso. Primeiro o sentido literal, depois sentido espiritual. E o que é o sentido espiritual? É o sentido pleno das Escrituras. Aquilo que sequer o homem que foi usado por Deus tinha consciência do que poderia acontecer, porque isso estava somente no coração de Deus. O homem não seria capaz de alcançar isso. E essa promessa de Isaías 7,14, no ano 700 a.C., levou 700 anos agora para que se realize. E temos então a figura de Mateus e Lucas, e o texto de Lucas que eu vou falar para vocês, 1, 26 e 38, quando Nossa Senhora recebe a visita do anjo, e o anjo então vai dizer assim, olha, um filho nascerá de vós. E o nome desse filho, Yeshua. E é muito interessante, porque na tradição bíblica, o nome ele está relacionado com a sua natureza, com a sua finalidade. O nome na Bíblia, ele indica qual vai ser a vocação daquele que recebeu o nome. A palavrinha Yeshua em hebraico significa Deus salva. Exatamente aquilo que Deus havia prometido lá para Isaías, para o povo, 700 anos depois, ele está cumprindo. Mas a grande pergunta que se faz, mas será que Jesus foi mesmo o Messias? Evidentemente que nós temos todos os indícios, por exemplo, nos evangelhos sinóticos e em João, quando Jesus vai até o Jordão, e os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são unânimes em afirmar, Jesus só começa a sua missão, seu ministério público, após receber o batismo. E esse batismo que Jesus recebe, diferente daquilo que a tradição protestante pensa, que está associada com o batismo deles, por isso que eles só batizam adultos, longe disso. Há um desconhecimento profundo da Escritura, naquilo que é mínimo. É um conhecimento mínimo, é uma pena isso. Esse batismo que Jesus recebe não está nem perto daquilo que nós, ou a Igreja Católica, oferece como batismo. Aquilo que a Igreja oferece como batismo para nós associa-se na tradição judaica com a circuncisão, com o ritual da circuncisão, a Brit Milá, que a criança no 8º dia, sem falar, sem saber nada, o pai não quer nem saber se ela vai querer ou não. Ele oferece isso, porque é o sinal que marca a entrada da criança na aliança, que é a mesma coisa que o batismo na Igreja Católica oferece para nossas crianças. Você não vai esperar a criança perguntar se ela quer ou não quer.
Você não vai esperar ela crescer para saber se ela vai usar essa roupa ou aquela outra. Você não vai esperar ela crescer para saber se ela quer tomar esse remédio ou aquele. Você dá. Você dá a ela. Depois que ela tiver a capacidade de decidir, ela decida sobre a sua vida. Mas enquanto estiver sob sua tutela, você é o responsável sobre ela. Portanto, haja como tal. Não negligencie aquilo que é sua responsabilidade. Longe está do batismo protestante. Não entenderam nada. O batismo de Jesus está relacionado com a nossa crisma. O crisma, quando sim, aí a criança, o jovem, já é capaz de responder por si próprio. Mas ainda assim, aqui no batismo de Jesus, configura-se exatamente aquele ritual do Primeiro Testamento. Quando Davi, por exemplo, foi escolhido por Deus, envia um profeta até a sua frente e sabe-se que aquele é uma figura profética, é um homem de Deus. Todos reconhecem que ele é um profeta, é um homem que tem comunhão com Deus. Na Bíblia, no Novo Testamento, todos sabem da importância de João Batista. Todos reconhecem, mesmo aqueles que são seus inimigos, reconhecem, aí está um homem de Deus. Aí está um homem que não tem mácula alguma, que procura santidade em sua vida. Jesus, portanto, procura João para receber de João o seu batismo. E a grande questão que se coloca aqui é a seguinte: qual que era o objetivo de João oferecer o batismo? Um apenas: a remissão dos pecados. E eu pergunto para você, qual é o pecado que Jesus tinha para pedir a remissão sobre eles? Está claro, veja o texto de João, por exemplo. Todos procuram João justamente porque querem redimir o seu pecado, receber o perdão dos pecados. O batismo, portanto, é essa purificação, é um símbolo de purificação, de uma nova entrada. Exatamente aquilo que nossa igreja nos ensina. A água é como se fosse um mergulho para a vida velha. Morre o homem velho e nasce o homem novo. Morre a mulher velha, nasce a mulher nova, renascida a partir da graça de Deus. É a mesma coisa o ritual do messianismo aqui na Bíblia. Então, se João oferece essa purificação com o propósito de perdoar os pecados, qual pecado Jesus possuía? Me digam, por favor. Uma vez que a carta aos Hebreus lembra, Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, por que ele procurou João, se ele não tinha pecado? Aqui a única explicação plausível para nós é porque Jesus exatamente diz como Mateus, quando João, de alguma maneira, tenta rejeitar, não quer fazer isso, temos que cumprir toda a justiça. Cumpra-se a justiça. Aqui está claro que Jesus está recebendo a unção da messianidade. E os evangelhos, repito, todos eles só apresentam o ministério público de Jesus depois que ele passa pelo batismo de João. Antes ele não prega, antes ele não cura, antes ele não exorciza, não faz nada. Tem uma vida comum, anônima. Mas agora, depois do batismo, aí sim, aí ele assume o seu ministério, porque ele foi ungido, foi manifestado publicamente que Deus colocou sobre ele suas afeições. É assim que o Evangelho de Mateus e Marcos trata. Depois Jesus levanta das águas, abre o céu, para um narra que uma pomba, o Espírito Santo como uma pomba, desce sobre eles, para outro ainda o céu se abriu e eis que escutou uma voz: eis aí o meu filho amado, em quem pus minha afeição. Escutai-o. Pronto. Jesus aqui está agora reconhecidamente, publicamente, como aquele que foi enviado por Deus. Então, claro que para aqueles que viram essa cena, para aqueles que aceitaram Jesus com a sua messianidade, isso foi muito tranquilo para receber. Mas a questão de fundo que fica ainda é essa e permanece. Será que Jesus, de fato, correspondeu a essa messianidade? Imaginando que o Messias, segundo a tradição bíblica, ele deveria vir restaurar a paz, trazer a paz para o povo, fazer que o povo parasse de sofrer. E nós sabemos que o contexto histórico em que Jesus vive é um contexto de muito sofrimento. É o momento que os romanos estão dominando aquela região. E ninguém foi tão mais duro como os romanos para fazer esse povo sofrer tanto. A nossa leitura dos evangelhos, em geral, é uma leitura assim, muito romanceada. Mas quem viveu naquele período viveu um momento dramático. Vocês puderam observar ontem pela pregação do Alan que aquele contexto do Filho do Homem, que se está no final do século I, século II a.C., até o século I, é um momento marcado por muitas disputas. O povo sofreu demais. Nesse período houveram 2 grandes guerras nacionais. Milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram e outras muitas pequenas guerras. O contexto, segundo o que nós conhecemos por outros historiadores nesse período, que as tropas romanas saqueavam, violavam as mulheres o tempo todo, era uma coisa terrível, era uma bárbare.
O índice de pessoas que viveram na miséria nesse período com os romanos em Israel foi algo surpreendente. Nós tínhamos duas categorias de classes sociais em Israel. Uma que era muito pobre e outra que era pobre. Era assim que se vivia. E Jesus reflete isso um pouco em suas parábolas. Por exemplo, o administrador da vinha que sai para chamar as pessoas para trabalhar em sua vinha. Na primeira hora, segunda... Assim era, as pessoas não tinham terra, não tinham trabalho. Viviam um sofrimento terrível. E a consciência que essas pessoas têm, olha, essa profecia de Isaías continua aberta. O Senhor vai enviar o seu Messias. É Ele que vai nos trazer a libertação. É Ele que vai nos libertar de todo esse opróbrio, esse sofrimento, essa humilhação. Então o Senhor vai mandar. E muitos antes de Jesus vieram com esse propósito. Outros depois de Jesus continuaram vindo com esse propósito, mas nenhum realizou aquilo que diz a profecia de Isaías 7,14. Nenhum. E mesmo Jesus, e aqui eu acho um ponto interessante para nós, porque a impressão que temos muitas vezes que os seguidores de Jesus naquela época eram uma massa enorme de pessoas, eram muitos, Jesus arrastava muitas pessoas. Eu quero lembrar uma cena apenas para vocês no Evangelho de João, logo no começo, quando Jesus, portanto, fala sobre o pão descido do céu, que ele é o pão descido do céu, e que aqueles que não comessem sua carne e não bebessem seu sangue, não teriam parte com ele no mundo vindouro. E alguns diziam, como é possível comer a sua carne e beber o seu sangue? E acharam aquelas palavras duras, porque estavam atrás de milagres, estavam atrás dos pães que eram multiplicados, para saciar a sua fome. Não estavam preocupados em saciar a fome espiritual. Fome espiritual essa que Jesus refutou o diabo na tentação. Quando o diabo, depois de 40 dias, Jesus jesuando, falou assim, se és filho de Deus, faça essas pedras se tornarem pães. Você não está com fome? Você não tem o poder para isso? Faça isso, eu quero ver se você é capaz mesmo. E qual foi a resposta de Jesus para o diabo? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso daqui está um grande indício para nós. A nossa preocupação primeira não é com a materialidade. Não deve ser com a materialidade. É importante o pão diário? Claro que é. Eu acabei de comer. Acabei de tomar café agora. Seguramente você tomou também. Daqui um pouco eu vou pensar no almoço. Daqui um pouco você vai pensar também no almoço, na janta, e assim vai. Claro que é importante a nossa materialidade. Claro que é importante o nosso conforto. Saber que eu vou sair daqui para minha casa, junto à minha família, as pessoas que me amam, gostam de mim. Tudo isso é importante. Mas isso não deveria, não poderia ocupar a prioridade em nossa vida. Isso deveria ser apenas uma consequência. Mas como é difícil entender isso. Não só naquele tempo como hoje. As pessoas esperavam Messias que pudessem libertá-los do sofrimento, da dor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia num texto bíblico, só para vocês verem qual que é o propósito de Jesus em todo esse seu ministério messiânico. Meu Deus, 9h20. Cadê, Flávio? O horário, gente. O horário nosso é até 9h30? 9h30, Jesus, vamos correndo. Graças a Deus. Lucas 5,17, pessoal, por favor. Eu jurava que em 30 a 35 minutos eu falaria tudo que teria para falar, né? Doce engano. Lucas 5, 17, 20. Lucas capítulo 5, 17 até o 20. Eu tomo esse texto com vocês para vocês perceberem o tipo de messianidade de Jesus. Uma messianidade incompreendida naquele tempo e até os dias atuais. Talvez isso explique muito porque ainda Jesus não foi reconhecido como o Senhor da vida de muitas pessoas. Porque justamente como o povo daquele tempo que esperavam que o seu Messias fosse novamente o Salvador da pátria, pudesse expulsar aqueles que estavam invadindo o seu território, pudesse fazer cessar todo tipo de dor e sofrimento. E aí, apenas numa dimensão material, que seu país pudesse novamente gozar de uma autonomia e uma liberdade, que as relações fossem relações tranquilas, de paz entre as pessoas. Portanto, o que está na cabeça daquelas pessoas, motivadas por uma compreensão na tradição dos seus pais, é exatamente isso. O Messias é um guerrilheiro. O Messias é aquele que vai se rebelar contra esse povo que aqui nos domina e vai nos organizar a fim de expulsar esse povo. E os nossos sofrimentos físicos, materiais serão cessados, porque esse Messias, agindo em nome de Deus,
vai, portanto, fazer com que isso aconteça. E o reino de Deus, portanto, será implantado aqui na terra. Pensando o reino de Deus somente como benefícios materiais, benefícios temporais. Aí a grande dificuldade de ontem e de hoje, será que Jesus de fato respondeu à promessa messiânica de Isaías? Será que Jesus de fato é o Messias? E não deixe se enganar, viu? Nós somos de berço tradição católica, já nos acostumamos com isso. Pessoas que não são dessa tradição que eu e você somos, têm muita dificuldade para reconhecer em Jesus essa messianidade. Muita dificuldade de reconhecer em Jesus sequer alguém importante em nossa vida. Muitos sequer rezam para Jesus. Eu diria a você, a maioria da população do planeta. Não se deixe enganar, hein? Não pense que todos aqui no mundo, que habitam esse mundo, é como eu e você. Que todo mundo, nesse momento, encontra assim um retiro sobre a aplicação da palavra de Deus. Não se deixe enganar. É muito mais complicado do que você imagina. E como nós que assumimos isso em nossa vida, aceitamos isso, podemos mudar esse cenário, a começar por nós. Porque não basta, não precisa muita coisa em nossa vida para que a gente já comece a criar um monte de dúvidas. Não precisa muita coisa para te afastar do grupo de oração. Não precisa acontecer muita coisa em sua vida para você começar a colocar em dúvida a sua fé, se vale a pena continuar acreditando no que acredita. Não precisa muita coisa, perder o emprego, uma doença mínima que seja. Já começamos a refletir, se vale tudo a pena fazer o que eu faço. E isso nós que rezamos, que ajoelhamos, que oramos em língua, se nós estamos suscetíveis a toda essa fragilidade, imagine você, meu irmão, minha irmã, aqueles que sequer ouviram falar da palavra de Deus. Aqui nesse texto de Lucas, eu acho que Jesus deixa para nós claro qual é a sua messianidade. Então, o texto de Lucas 5, 17 e 20, eu faço a leitura do texto, se eu enxergar aqui, se Deus quiser, enxergo. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei. Eu vou ao 17, né? Eu falei 17, vamos ao 17 melhor. E eu estou no 17, claro. Eu queria ver se vocês estavam atentos. Vindos, doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam um jeito de introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Fala sério. Todo o respeito no coração que a gente tem, todo o amor a Deus temos. Então, você tem uma pessoa, uma amiga sua, um parente muito querido, que está lá enfermo, paralítico, deitado há muitos anos na cama. Você ouviu falar que Jesus, o homem que cura, faz milagre, está ali. Você fala, tem uma chance agora dessa pessoa passar a andar. Deixar esse sofrimento, né, dessa decepção de não poder fazer o que todos fazem, o que nasceu para fazer. Leva junto com seus amigos com muito esforço, coloca diante daquele homem. E o que aquele homem fala? Teus pecados estão perdoados. Qual a tua reação? Fala sério, Deus conhece teu coração. Poxa, Jesus, não foi para isso que eu trouxe ele aqui. Eu não trouxe ele para perdoar pecado. Aliás, eu nem sei se ele tem. Bom, deve ter, né? Mas não foi para isso. Foi para curar ele, para ele andar. Eu queria que ele saísse andando comigo para jogar bola. Temos um jogo amanhã, importante. E ele era um cara importante para o nosso time. Era isso que eu esperava, ou não? Francamente, não precisa responder não, mas francamente, o que vocês acham que estava no coração daqueles homens quando levaram seu amigo paralítico diante daquele que poderia fazer o paralítico andar? Decepção tremenda. Decepção tremenda. Para a visão messiânica da época, o Messias é esse. E esperavam, porque certa vez alguém foi encaminhado por João Batista para saber quem era Jesus, e Jesus fala assim, olha, diga a ele que os cegos voltam a ver, que os paralíticos retornam a andar. Então, esse cara aqui que está falando, sou eu mesmo. Essa é a figura, esse é o protótipo do messianismo. Que Jesus pudesse nos libertar das amarras materiais, físicas, daquilo que a gente sente mais imediatamente em nosso corpo, da nossa fome, do nosso frio, do nosso choro, através da perda de alguém importante em nossa vida, do nosso sofrimento por conta das opressões que recebemos diariamente. É essa libertação que as pessoas daquele tempo e de hoje também esperam.
Esperavam que Jesus expulsasse os romanos e que eles pudessem começar uma nova era de paz agora, que o shalom de Deus se fizesse presente, e esse shalom marcado principalmente pela questão da materialidade, da desocupação dos romanos daquele território, que aquilo era uma humilhação para eles. O fato é que Jesus morreu e passaram-se muitos anos, décadas, e os romanos continuaram naquele território. Será que Jesus de fato é o Messias? Uma vez que todos, daquele tempo e de hoje, sempre nos preocupamos que o Messias, o enviado de Deus, aquele que foi anunciado, prometido por Deus, deve nos trazer a libertação. E libertação essa sempre olhando inicialmente pelo lado material, o lado físico das coisas. Como pensar que pessoas foram libertas por Jesus que vivem em condições subhumanas ainda nesse mundo? Como pensar que essas pessoas que ainda que aceitam o senhorio de Jesus em sua vida, continuam mendigando o pão de cada dia? Como pensar que pessoas que já aceitaram Jesus em sua vida continuam negligenciando a sua família, abandonando filhos nas ruas? Como acreditar que pessoas que aceitaram Jesus, que vão à missa, que participam da comunhão, recebem o corpo de Jesus, continuam ainda maltratando as pessoas ao seu meio? Que tipo de messianidade é esse? Será que de fato Jesus é o Messias prometido? O texto que Lucas nos oferece é emblemático, pessoal. Nós somos seres de relações. Nós somos seres de relações. Nós nos relacionamos entre nós, nos relacionamos com Deus, com o meio que vivemos. Tudo faz parte de um todo. Tudo faz parte do projeto de criação de Deus. Nós precisamos viver bem essas relações, senão, do contrário, não viveremos bem. E a primeira de todas essas relações é a relação do Criador com a criatura. Se nós não estivermos bem harmonizados com essa relação, se a nossa amizade, se nossa aliança entre aquele que nos criou e nós, criaturas daquele que nos criou, não estiver bem formada, bem estabelecida, bem entendida, nós não conseguiremos viver bem. Qual o desequilíbrio que não se provoca na vida das pessoas e na sociedade, pessoas que não vivem essa fé em Deus? Pessoas que vivem como se não tivesse Deus em sua vida. Pessoas que vivem como se fossem animais, que comem como se fossem animais, não agradecem o alimento que recebem, que vivem apenas por impulso, seja da sua sexualidade, seja da sua afetividade, seja qual que for, mas pessoas que não têm a menor consciência da sua missão no mundo, a não ser tirar proveito desse mundo, do jeito que for. Então, se tiver que passar por cima das pessoas, eu passo. Se tiver que aproveitar das pessoas, eu aproveito. Não importa, o que importa é o resultado final. Então, os meios justificam o fim. Não importa o que eu faça na minha vida, desde que aquilo que eu faça garanta a minha felicidade, nem que for necessário matar o outro. E esse matar não precisa nem sempre ser com uma arma, pode ser através da língua, que segundo Tiago é a pior das armas, é a nossa língua. Quantas pessoas podemos matá-la por conta de nossa língua? Jesus, portanto, nos ensina que a sua messianidade não está voltada inicialmente para a materialidade. A materialidade é uma consequência. Se eu tenho ou não dinheiro, será uma consequência. Se eu vivo confortável ou não nessa vida, é uma consequência da minha relação com Deus. Nós precisamos ser curados pelo Senhor. A primeira cura que nós precisamos é a cura espiritual, é uma cura psíquica. Uma pessoa que não está bem de modo psíquico e espiritual é uma pessoa perturbada, não importa a conta bancária que ela tenha, não importa a profissão que ela exerça, uma pessoa que não busca esse equilíbrio em sua vida, do ponto de vista espiritual psíquico, é uma pessoa desarranjada, é uma pessoa desarmônica e vai atrapalhar todas as suas relações por onde ela passa. Quantas pessoas você conhece que têm condições financeiras excelentes, mas são pessoas desajustadas, pessoas emocionalmente instáveis, agressivas, violentas? Deus quer nos curar inicialmente o nosso espírito. A messianidade de Jesus não está de acordo com o que ela espera das pessoas, ou ainda de hoje, que vai primeiro nos trazer um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, uma boa conta bancária, um bom tudo, para depois, aí sim, agora eu posso ter uma relação boa com Deus, porque todas as minhas questões materiais foram atendidas, eu não tenho nenhuma carência espiritual. Mas será mesmo que as pessoas que não têm nenhuma carência material conseguem se aproximar de Deus? Uma vez que nós temos por história nossa mesmo, que sempre somos chamados mais pela dor do que pelo amor? Verdade. Nós precisamos pedir a cura a Jesus hoje, para curar o nosso espírito. Que a gente entenda que a sua messianidade não é uma messianidade como os reis da terra, que oferecem, que ofertam reinados
prosperidade, que oferecem um mundo de coisas. Embora tudo isso seja importante em nossa vida, eu não estou descartando com isso. Eu gosto de dormir num lugar confortável. Eu não sou franciscano. Eu não tenho aptidão, não tenho vocação para dormir no chão. Não gosto, eu quero dormir na cama, confortável, com cobertor, com travesseiro. Eu gosto de andar de carro. Eu sei disso. Eu não estou aqui pregando, não estou fazendo demagogia. Não estou falando que temos que abandonar essas coisas. Estou dizendo que elas devem ser secundárias. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais virá por acréscimo. É essa a nossa busca. Essa deve ser a sua busca pelo reino de Deus, para viver essa palavra em sua vida, para viver atentamente aquilo que Jesus pede a nós. Isso devemos viver a todo custo, e tudo mais é consequência. Se eu viverei desse jeito, daquele, não é problema meu, é problema de Jesus. Agora, minha vida, eu entreguei a Ele. Eu entreguei a Ele. Ele precisa agora garantir o mínimo para que eu viva bem. O mínimo. O mínimo. Eu preciso confiar nisso, você precisa confiar nisso. Por isso, meus irmãos, hoje precisamos pedir a cura a Jesus. Que Ele nos cure de todas as amarras, aquilo que ainda nos prende a essas questões simplesmente materiais, temporais, físicas. Eu repito, não é demagogia minha. Tudo isso é importante. Eu não sou franciscano, com todo respeito aos franciscanos. Eu não ando de pé descalço, vejam aqui meu sapato. Eu não ando a pé, está meu carro ali embaixo. Não estou dizendo isso. Digo o seguinte, que Deus precisou curar o meu coração para que eu entendesse que primeiro Ele precisa que eu esteja pronto para Ele, disponível para Ele, para depois as coisas acontecessem por consequência. Será consequência. Se vou viver assim ou daquele jeito, pouco importa. O que eu quero viver nessa vida é a comunhão com Deus. É essa amizade com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai cuidar de mim. Ele não vai me desamparar, porque isso é sua palavra. Ele não está mentindo. Assim como levou 700 anos para acontecer a sua promessa para aquele povo, pode levar 20 anos para acontecer na minha vida, pode levar 40 anos, 50 anos, pode levar 30 anos na sua vida, 50 para acontecer, mas ela vai acontecer. A palavra de Deus é como a chuva que cai do céu, a neve, que quando alcança o chão, ela não fica sem atingir o seu propósito, ela fecunda o chão. Se Deus disse isso, meu irmão, minha irmã, tome posse. Deus quer o melhor para a sua vida. Eu convido você a se levantar e o ministério, vamos encerrando. Por gentileza, o ministério, prepare um louvor para nós. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento para que a gente pudesse, uma vez mais, se aproximar do coração aberto de Jesus, Jesus chagado na cruz, seu coração misericordioso, conforme a sua profetisa Santa Maria Margarida Alacoque, que nos trazia o Senhor da Misericórdia. Quero hoje, Jesus, pedir ao Senhor todo o meu coração, que cura o meu coração, Jesus. Não quero olhar para as minhas condições, Senhor, financeiras, minhas condições físicas. Tu sabes, Senhor, o quanto tenho sofrido com as minhas questões psíquicas, como tenho sofrido opressão muitas vezes espirituais, Senhor. Eu peço, Senhor, que a sua messianidade, que o Senhor Messias de Israel, mas também Messias da minha vida, aquele que foi ungido por Deus, aquele que foi enviado por Deus, o próprio Deus encarnado em nosso meio, Senhor, que toque, Senhor, em meu coração, e peço também por todos aqueles que estão aqui, Jesus. Toque, Senhor, no coração de cada um, Jesus. Assim como aqueles homens no Evangelho, Senhor, apresentou o seu amigo paralítico numa maca, que já não andava mais, que já não tinha mais nenhuma esperança de poder voltar a caminhar, de voltar a andar, voltar a fazer alguma atividade, Senhor. Quantos irmãos e irmãs hoje encontram-se assim, deitados numa maca, paralíticos, Senhor, paralisados espiritualmente, paralisados psiquicamente, Senhor. Quando Satanás, portanto, fez uma amarra, Senhor, e criou cadeias, Senhor, para nos subjugar, Senhor. Eu vos peço, Senhor, nessa manhã, Jesus, Senhor, como aquele que foi enviado pelo Pai, o Senhor como aquele que foi ungido, revestido com o Espírito Santo. Venha com o seu fogo, Senhor do Espírito Santo, derrubando todas as amarras, Jesus, queimando todas as cadeias, Senhor, curando, Senhor, o nosso coração das feridas passadas, Jesus. Muitos irmãos e irmãs que trazem ainda feridas, Senhor, do passado, mágoas profundas, Senhor, de sua mãe, de seu pai, de possíveis rejeições no útero materno, Senhor, e que ainda hoje não foram capazes de perdoar o seu pai e sua mãe por aquilo que falaram, Jesus. Peço, Senhor, a cura, Senhor, nos relacionamentos, Senhor, com irmãos e irmãs.
pessoas que estão afastadas de sua família, que não conseguem mais olhar com amor para elas, Jesus. Não lhes falta nada na vida, Jesus. Um bom emprego, uma boa condição financeira, Jesus, mas sentem-se ainda entristecidas por não viver essa relação de proximidade, Jesus. Cura, Jesus, toca, Jesus, o coração dessas pessoas, Senhor. Derruba, Jesus, as cadeias nesse momento, Jesus. Que essas cadeias, Jesus, fiquem todas aqui nesse salão, Senhor. Que teu anjo, Senhor, que Miguel, Rafael e Gabriel, venha em nosso auxílio, Jesus. Carregue para bem longe todas essas amarras, Jesus. E que possamos, Senhor, professar a tua messianidade em nossa vida. Livres agora, Jesus. Com o nosso coração leve, Senhor. Com o nosso coração leve, Jesus, para voltar a entregar a Ti, Senhor. Para que nosso coração seja colocado junto ao Seu coração, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nessa manhã, uma vez mais te pedimos, Senhor. Tu que sempre está conosco. Tu que nunca nos abandona. Vem uma vez mais, Senhor. Traz conforto para a nossa vida, Jesus. Traz a certeza da libertação, Senhor. Muito mais do que um salvador da pátria, Jesus. Eu espero um salvador da minha alma. Muito mais alguém que salve a nossa pátria, Jesus. Eu espero alguém que salve a minha alma, Jesus. Para que essa alma, sendo liberta, Senhor, eu seja capaz de ajudar outras almas também a serem libertas, Jesus. Liberta, Senhor, a nossa alma, liberta nosso coração. Infunde, Senhor, em nós o seu fogo devorador, Senhor. Que devore toda a ansiedade, Jesus. Que devore, Jesus, todo o egoísmo, todo o indiferentismo, Senhor. Que seu fogo devorador, Jesus, nessa manhã, pela força do Espírito Santo, devore todas as impurezas de nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que nos macula, Senhor. Todos os vícios que ainda nos prendem a vidas passadas, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Não canse de olhar para a nossa vida, Jesus. Não desanime, Senhor, porque eu fui querido por Ti antes de todos os séculos, Jesus. Tu já me tecias, Senhor, no ventre materno de minha mãe, Jesus. Tu já me tecias as minhas entranhas, Senhor. Tu já me formava pouco a pouco as minhas células, Jesus. Eu fui querido por Ti, Jesus, e eu preciso sentir esse amor, Senhor. Cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus, para entender que a sua messianidade, que o seu reino, ele começa primeiro em meu coração, Jesus, para poder apresentar então as outras pessoas, Senhor, como Tu reina sobre minha vida. Reina, Jesus. Deixa Deus sonhar em Ti. Deixa